atitudes que vão minar a sua restauração. Vai acabar. Você vai viver mais tempo no deserto, mais tempo sem a sua família, mais tempo sem o seu esposo, por essas atitudes. Hoje eu quero falar de consequências do pecado. E, gente, vou falar uma coisa séria pra vocês. O pecado anda assim ao nosso redor o tempo todo. E ele entra pelos nossos olhos. Mulheres que estão buscando a restauração do casamento em Deus precisam estar guardadas de tudo isso. Como assim? Guardar os nossos olhos, nossos ouvidos. Porque determinadas atitudes que julgamos não ser pecado atrasam a nossa restauração. E o Senhor olha para nós e fala: não é o tempo, ela não está pronta. Você precisa estar pronta para receber o seu milagre. Você precisa estar pronta para receber o seu milagre. Amém? Vamos lá. A mulher que está buscando a restauração, ela precisa estar se santificando diariamente. Muitos homens não voltam para casa porque eles olham e vê a esposa: minha mulher já está até com outro, eu acho que eu não tenho mais chance. Mas a mulher está com outro apenas para se vingar e ainda gosta do esposo. Mas ela ora e luta da forma errada. A gente não luta por algo dessa forma. Ou então a esposa está orando, tudo certinho, mas ela conversa com alguém no privado, no Instagram, ela está vendo pornografia, aí ela está se masturbando, entende? Essas coisas vão minar a sua restauração. Você precisa estar se santificando para que, quando Deus falar, tá liberado o seu milagre, você tá pronta, transformada de verdade, nasceu de novo. Nós precisamos nascer de novo, e aquela velha criatura precisa morrer. Como essa velha criatura vai morrer? Primeiro, você precisa crer em Jesus. Creia em Jesus, que Ele morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. E está sentado à direita do Pai. Ele morreu por nós para nos libertar do pecado. Se você crê que Jesus morreu para nos libertar do pecado, o Espírito Santo vai vir habitar em você. O Espírito Santo vai te ajudar. Peça ao Espírito Santo que venha habitar em você. Creia em Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários: eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Entende? Você vai ver que com o Espírito Santo vai ser muito mais fácil você lidar com essas coisas. Porque o Espírito Santo, ele vai alertar você das coisas. Que quando você não tem o Espírito Santo, você vai pecar e vai achar que tá tudo bem. E aí que o diabo rouba a sua bênção, porque você vai viver no deserto muitos anos, tendo vários relacionamentos, não vai dar nenhum certo, e fim da história. E não é isso que Deus tem pra você hoje, entende? Eu estendo a minha mão hoje pra você. O Espírito Santo vai visitar você hoje, vai te auxiliar. Estamos juntas nessa. Não é fácil fugir dos terraços. Por que eu digo isso? Davi, quando ele foi no terraço, ele viu uma mulher. Ele ficou com essa mulher. E isso trouxe a espada de Deus pra casa dele. E a espada de Deus na casa dele, praticamente destruiu aquela família. Entende? O pecado traz uma grande consequência. Então vamos partir do ponto que eu quero dizer pra vocês. Observe. Quero que meu marido volte pra casa. Vou começar a me santificar à luz da palavra, lendo a Bíblia, pedindo direção ao Espírito Santo, crendo em Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador e nos libertou dos pecados. Continuando, vamos analisar aqui. Com quem você conversa nas redes sociais é importante. Com quem você está vendo as fotos, quem você está interagindo. Qual é a sua intenção em estar conversando com essas pessoas? Juliana, eu converso só por conversar com aquele moço. Não, ninguém conversa por conversar. Todos nós, quando conversamos com alguém, temos alguma intenção ocultada. E quem está buscando restauração não pode estar conversando com ninguém do sexo oposto, com intenção errada, de tititi. Não, gente. Comece a se santificar. Abandone contatinho, amante-se, canse, tudo que você tem aí, descarta, porque isso só vai te atrasar.
Como que Deus vai trazer seu marido de volta se você tem mais 3? Não, gente, isso tá errado. Descartou todo mundo, todos os contatos, parou de chamar atenção na internet com roupas, né? Porque enquanto você postar o seu corpo nu, as pessoas vão ficar mandando mensagem, então você nunca vai ter paz. Então você tem que, isso também precisa ser cortado. Aí você começa a se santificar, parou de postar, ninguém vai mais te chamar, você bloqueou todo mundo que você conversava, ok, pode partir pro segundo passo, o olhar. O pecado entra pelos nossos olhos. Então, o que eu quero dizer? Às vezes você cobiça, sem nem perceber, você olha, nossa, que homem lindo, aí você já imagina coisas com esse homem, isso vira cobiça e adultério no coração, entende? O pecado entra pelos olhos. Comece a analisar como você tem olhado para as pessoas, entende? Não olhe dessa forma maldosa. Evite até de olhar. Se você tem problema com os olhos, evite de ficar olhando, cobiçando, desejando. Entende? Que isso é adultério, é pecado no coração. Partindo daí, você já descartou todo mundo que você conversava com segundas intenções, descartou a nudez da rede social, que isso atrapalha, que vai ter sempre gente te chamando, e você tá pecando de se expor dessa forma, porque a Bíblia diz que a mulher deve se vestir com modéstia, e ai daquele que fazer um pequenino meu pecar. Quando você se veste de uma forma que leva alguém a pecar, você está pecando também, mesmo que não seja a sua intenção. Então, uma mulher que busca pela restauração não deve estar vestida de maneira inadequada. Ela não faça outra tropeçar. E a roupa é importante. Temos que guardar o nosso corpo. O nosso corpo, gente, é templo do Espírito Santo. Entendeu? Não é uma carne de açougue que as pessoas passam a mão, pegam e ficam vendo o tempo todo. Nosso corpo precisa ser guardado. Eu sei que é difícil, mas o Espírito Santo vai te convencer que é o certo. Partindo do ponto em que você já eliminou seus contatinhos na rede social, quanto no WhatsApp, você já não cobiça, já está vestindo-se com modéstia, tanto nas ruas como nas fotinhas das redes sociais. Você já deu um longo avanço e o Senhor vai olhar para você diferente. Olha, minha filha, né, está mais bonita, porque as vestes da mulher virtuosa é dessa forma. Ela se veste com modéstia. Precisa se vestir com modéstia, entende? Porque a modéstia vai te valorizar. Porque você não é uma carne de açougue que as pessoas ficam cobiçando, querendo pegar. Não, você é uma mulher valorosa, você é virtuosa. E quando você se torna essa mulher por dentro e por fora, meu amor, o seu milagre, ó, pá, muito rápido mesmo. Porque para receber a restauração, você precisa estar pronta, tanto por dentro quanto por fora. E essas são coisas mínimas que atrapalham. Porque como uma mulher está buscando por restauração, forçando, ficando com outros, como ela está buscando? Ela não vai receber nada, gente. Seu marido vai até te olhar com admiração. Olha lá minha esposa. Porque, gente, mesmo como está fora, com a amante, seja com quem for que ele estiver lá, ele está de olho em você. E aí ele vai olhar para você e falar, por isso que eu não volto. Fulana tá do mesmo jeito, tá até pior. Sim, gente, eles falam dessa forma. Muito homem fala, é por isso que eu não volto. Que ela não mudou nada, entendeu? Isso prende ele mais tempo lá fora. Mas quando você olha pra si, se ama de verdade, né? Muda suas vestes do coração, de fora, muda a mente. Começa a se valorizar de fato, entendeu? Aquela velha criatura morre e você renasce. Aquela mulher que não cuidava da casa, agora cuida. Aquela mulher que não cuidava do filho, agora cuida. Entende? Aquela mulher que não fazia comida pro esposo, que ele gostava e ele reclamava que não tinha, agora ela faz. Aquela mulher desleixada, descuidada, não existe mais. Tudo isso ele olha. O homem vai olhar para isso. Entende? Porque você precisa fazer a sua parte também. Deus traz o seu marido de volta? Traz. Mas se ele trouxer agora, do jeito que você tá, sem transformação nenhuma, esse homem vai embora de novo. Porque ele vai chegar e vai olhar, tá tudo do mesmo jeito. E aí, Deus trata ele lá e trata você aqui. Se você aceitar o tratamento do Senhor, gente, você vai viver o sobrenatural de Deus.
Porque não é só orar e jejuar. É necessário que você tenha uma transformação de fato. O que Jesus falou para a mulher adúltera? Vá e não pequeis mais. O que Jesus deseja de nós? É que ele transforma a gente em uma nova criatura e que a gente não volte a ser aquela velha criatura. E se você for uma nova criatura no seu novo casamento, porque quando o seu marido voltar não vai ser aquele casamento antigo, vai ser um novo, você vai ver que eu tenho razão de te falar sobre isso. Entende? Aí você vai até voltar nesse vídeo para comentar que Deus restaurou o seu casamento a partir de você. Porque, gente, a mudança começa dentro de nós. É muito fácil quando apontamos o dedo que a culpa é sempre do outro, mas nós não olhamos para dentro de nós, que somos arrogantes, soberbos, prepotentes. Aí a lista é longa. Temos que admitir quem somos de fato e pedir para Deus nos transformar. Senhor, eu sei, Pai, que eu tô orando só para o meu marido voltar. Eu sei, Senhor, muda o meu coração. Eu quero te servir. Eu quero que o Senhor esteja no centro de todas as coisas. Aí sim, você vai ver que as coisas vão mudar para você. E vão mudar para melhor. Porque o Senhor vai trazer. Você vai estar do jeito e da maneira que Ele deseja. Muitas mulheres não conseguem restaurar os seus relacionamentos porque elas continuam da mesma forma. Por que aquela famosa lá casou, acho que 25 vezes? Porque ela nunca nem mudou, porque ela achou que casar era só casar. Ah, não deu certo, vou caso. Não deu certo, caso, assim. Nunca você é feliz, não se deixou ser moldado. Porque as coisas não é moldar o lado de fora das coisas, moldar o outro, é moldar a gente. Essa é a parte difícil. Eu tô falando pra você, mas foi difícil pra mim, eu também tive que ter transformação. Aquela velha criatura teve que morrer, morreu. Eu era uma pessoa insuportável de se conviver. Insuportável, egoísta e só pensava em mim. Sim, essa pessoa teve que morrer e nascer eu, uma outra. Claro que Deus tem que mudar muitas coisas, milhões de coisas em mim, mas Ele tá fazendo isso ao longo do tempo, Ele está fazendo. Inclusive hoje Ele até deu uma chamada em mim, que eu tinha uma intenção errada de algo e não deveria. Então você precisa falar, Espírito Santo, o que eu tenho feito de errado, o que tem atrapalhado a minha restauração. Me discipula, me ensina. O Espírito Santo veio para ensinar, nos ajudar. Ele é o selo de que Jesus vai voltar para nos buscar. O Espírito Santo é nosso selo. Então peça ajuda a Ele, você vai ver sua vida ser transformada. Pequenas coisas que Satanás coloca na sua frente vão te atrapalhar. Essas pequenas coisas eu falei. Muitas mulheres não sabem que elas não devem estar de papo com outros homens enquanto espera pelo esposo. Isso atrapalha. A vestimenta também atrapalha demais. Porque a nossa vestimenta diz sobre nós sim, mas nós não percebemos. Porque muitas vezes pensamos que vou fazer igual o meu marido fez, aí vai mudar. Não vai, gente. Não existe mais olho por olho, dente por dente. Existe amar ao próximo. Entende? Esse é o novo mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo, se ele te traiu, não é traí-lo de volta. Entendeu? É orar para que o Senhor o converta e tenha um encontro verdadeiro com Ele. Igual eu tinha um vício de traição terrível. Quando o Senhor, de fato, me encontrou, as coisas mudaram. Nasci de novo, de fato. Então, pega essa dica. Ore ao Espírito Santo para que esteja te conduzindo nessa sua trajetória, que é uma trajetória bem difícil. É cansativo, mas essa é a minha palavra de conforto e confronto para você. Você está realmente agindo da forma certa? E esperando em Deus? Porque quando você espera em Deus de fato, sem estar fazendo as coisas do mundo, como eu já disse, né? Masturbação, pornografia, cobiça, se vulgarizar, entendeu? Mostrar o que não deveria. Tá sempre por aí, ó, de lenga-lenga, vamos dizer assim, na linguagem tradicional. Isso atrapalha demais. Da maneira que eu falei, o Espírito Santo vai te conduzir. E eu peço a Deus que o Espírito Santo visite você nesta hora, console o seu coração.
te discipline, te auxilie, te ajude. Que eu quero ver o seu casamento restaurado, eu quero a sua família restaurada em nome de Jesus. Assim como Jesus Cristo restaurou a minha família, vai restaurar a sua. Eu creio, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém.